Vamos lá, o nosso vídeo 2 aqui do terceiro módulo, né? O que é Profinet, tá? Ela foi desenvolvida pela associação Profibus PI, a PI, né, internacional, e ela é uma solução para quê? Para meio físico Ethernet industrial, e ela é compatível com o padrão I3E 802.3 e também integrado com as normas, com a norma IEC 61158, parte 5 e 6, tá bom? Ele é um protocolo aberto que desenvolve o que? O desenvolvimento. Aí, como eu disse já anteriormente, se você quiser fazer um atuador em Profinet, você pode fazer, ter código tudo aberto, você vai programar, submeter a testes do PI Brasil e você consegue produzir o seu produto em Profinet, não tem problema nenhum, tá bom? E aqui a gente já pode ver, ó, tá vendo? Tem um switch aqui, né, onde a gente pode ter integração de N dispositivos, tá? Aonde a gente pode ter um analisador, o Wireshark, né, que é um sniffer de rede, eu posso estar analisando tudo que está acontecendo nessa rede, um módulo de expansão aqui, enfim, eu tenho N dispositivos inteligentes, né, que a gente consegue analisar e todos eles estão trabalhando em Profinet, tá bom? Aqui, ó, não está, né? Mas como tem esse analisador, ele é um sniffer, né? Eu consigo fazer o que? Uma integração nesse sistema através aqui do Wireshark, tá? E analisar o que está acontecendo no protocolo Profinet. Vamos lá. O que é um sniffer, né? Um farejador de rede, um analisador de rede. Só que isso aqui é software, tá bom? Organização PI, tá? A gente tem a PI Brasil aqui. Eu coloquei o site para vocês. Quem quiser dar uma olhadinha, tá bom? Então aqui tem essa organização, né? Que, vamos dizer assim, autoriza o funcionamento da Profinet, vamos dizer assim, tá bom? Em 89 formou um grupo aí composto por empresas, fabricantes, né, que deu início ao Profibus, User Organization, né? Com a primeira expansão regional foi na Suíça, 3 anos depois, em 1992, e nos seguintes anos, né, foi criado mais expansões regionais. Em 95, todas as expansões regionais se juntaram e formaram uma única organização, denominada Profibus International, tá? E aí, o Profinet está o que? Na aba, vamos dizer assim, né, aqui do PI, tá bom? Que é o Profibus International, tá bom? Então, esse é o nosso uma nossa organização oficial no Brasil aqui do Profinet. Vamos falar um pouquinho de camada OSI, tá? O que é a camada OSI? Né? Open System Interconnection Model. Puxa vida, o que é isso, né? Modelo OSI, né? O que é isso? Nós temos a camada física, a camada de enlace, né? Que é a ligação de dados aqui, rede, transporte, sessão, apresentação, aplicação. O que é isso? É um padrão, tá? Para redes que muitos fabricantes adotam esse padrão. Tem que adotar esse padrão, né? Tá bom? Esse padrão não foi à toa. Então, ó, é um padrão de protocolo de rede organizando em 7 camadas. Essas camadas representam aspectos de comunicação de dados, desde transmissão física até interação de aplicativos. Então, chega aqui as informações, né, bits, ele vai encapsulando, 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 encapsulando até chegar aqui na aplicação para o usuário entender, né? Por exemplo, você mandou um oi aqui, chega bits, né? Todos eles em bits, e aqui vai o que? Tirando esses encapsulamentos aqui, né? Cada um com a sua camada, até chegar aqui uma informação na aplicação de um software, por exemplo, um oi, tá bom? E aí, com essa padronização, né? A gente tem o que? Uma maior, vamos dizer, uma forma mais correta de trocas de informações, aonde não vai ter bagunça e as especificações adotadas dentro, né, da OSI, elas serão obedecidas. Então ninguém vai fazer nada que não está aqui dentro do padrão, tá bom? Embora defina os serviços em cada camada, deve oferecer não específicos protocolos a serem usados, permitindo flexibilidade na implementação. O modelo fornece uma estrutura teórica para o desenvolvimento de redes de qualquer escala, mas não dita como camadas devem ser implementadas. Então aqui, ó, como eu disse, tem um padrão, tem que seguir esse padrão, mas isso aqui não é amarrado, tá bom? Então tem que obedecer essas camadas.
Fiquem tranquilos, tá? Que no decorrer aqui das explicações vocês vão ver, eu vou mostrar dentro aqui do Profinet, ele tem também outros protocolos, dentro do protocolo Profinet, outros protocolos. Tá? A gente vai ver e eu vou associar aqui a camada, tá bom? Então, ó, uma resposta aqui mais fácil da gente entender, fiz aqui uma analogia até para cada camada. Camada física, o que, que é? É a camada que define os dispositivos e meios de transmissão de cabos Ethernet utilizados para enviar bits de dados da rede Profinet. Então, o CLP aqui trocando informação lá com o switch para mandar para um outro CLP, para uma IHM, por exemplo. É aqui, ó, chega esses dados aqui nessa camada física. Só tem os bitzinhos dele aqui. Na camada de enlace, o que, que ela faz? Cada enlace garante a integridade dos pacotes, transmitindo e verificando erros de formatação e controlando o fluxo entre os dispositivos Profinet. Dispositivos como switch são fundamentais nessa camada. Aqui, ó, switch, tá? E também a placa de rede, tá? Ela tá nessa camada aqui, tá bom? E na camada de rede, a camada 3, gerencia o endereçamento de IP, ó, tá vendo? Aqui que faz toda a parte de IP, roteamento e priorização de pacotes na rede Profinet, determinando os caminhos para entrega eficiente dos dados. Então aqui que é direcionado para quem que vai as informações. Na 4, ó, responsável pelo estabelecimento e controle e encerramento das conexões entre dispositivos Profinet, garantindo a entrega confiável de dados. Então aqui, ó, ele estabelece o que? O encerramento e o controle dessas conexões, tá bom? Na camada de sessão, tá? Ela controla o estabelecimento de manutenção e finalização das sessões de comunicação entre dispositivos, facilitando a comunicação entre aplicações. Na camada de apresentação, a sexta, né, os dados são formatados, convertidos conforme necessário para garantir interoperabilidade entre diferentes dispositivos e sistemas na rede Profinet. Aqui observe que já tem uma camada mais de software, né, a partir da camada de sessão. Aqui a gente pode adotar que sessão, apresentação, aplicação praticamente é a camada de software já. Tá? Que aqui a gente tem aqui, ó, comunicação entre aplicações, ó. E aqui a gente já tem o que? Interoperabilidade de dispositivos e sistemas, tá bom? E aqui a aplicação, é a camada onde a aplicação Profinet, a sétima, né, aplicação, é a camada onde a aplicação Profinet interage diretamente com o usuário, fornecendo serviços, comunicações específicas para atender as necessidades da automação industrial. Então, observe aqui que eu fiz uma associação, né, da camada Profinet para que vocês possam entender aqui o que ela vai fazer dentro da camada OSI, tá bom? Para deixar mais fácil. Aí vamos agora aqui a alguns atributos e pontos pertinentes e importantes aqui dentro do Profinet, tá? Então aqui, ó, o que a gente tem? O endereço MAC. O que é o endereço MAC? É um endereço físico, tá? Ele possui o que? 6 bytes, 48 bits, exibido em 12 dígitos hexadecimais. Os primeiros 6 dígitos informam o fabricante. Tá vendo? Ó, isso aqui é um código do fabricante. Os demais é o que? Uma codificação desse fabricante para essa placa física. Tá bom? Então aqui é um endereço físico que a gente tem. E ela pertence onde? Na camada de enlace. Tá vendo como a gente... então como é que começa a fazer sentido, Walter? Exatamente. É aqui, ó, que a gente tem na camada de enlace. Aqui, ó, o IP ele já está na camada 3, na camada de rede, tá? O que é o IP? Tá bom? É o que? É do inglês Internet Protocol, que é um endereço de um dispositivo em rede. Então tem um endereço, isso aqui, ó, já é software, tá? E a gente tem o que? Duas versões, IPv4 e IPv6, tá? O IPv4 utiliza 8 octetos. O IPv4 é um endereço de 32 bits que identifica qual rede um dispositivo está localizado. Aqui a gente já está falando em nível de software, tá? E o endereçamento é dividido em 8 bits, tá? Com intervalo de valor de 0 até 255, ou seja, são 256 números, tá bom? Então, ó, o que acontece? O MAC oferece o quê? Um endereço físico, mas ele não oferece um endereço de localização da rede LAN que está situado o dispositivo. Então, o protocolo IP ele oferece uma solução para endereçamento global através de incorporação de um endereço que identifica o computador na área de rede. Então, isso aqui a gente está falando mais do que de software, tá bom? Dentro da rede. E aqui a gente tem classes de IP, tá? Que isso aqui é importante. A gente tem o que? Principalmente na nossa residência, né? Os nossos roteadores, a gente utiliza o que? Classe C,
tá? Que a gente utiliza o que? Os 3 primeiros octetos da rede, tá? E aqui, ó, a gente pode ter 254 máquinas. Observem aqui, ó, tá vendo? Ó, classe C 255, 255, 255. Ah, então é para isso que serve, Walter? É, exatamente, aqui, ó. A gente deixa o último dígito aqui, ó, informando o que? A quantidade de máquinas que a gente pode ter. No B, ó, a gente pode chegar até o que? 200 não, perdão. 65.534 máquinas e 16.384 redes, tá? Isso que é interessante, porque aqui, ó, vai de 255 25500, tá? A gente pode criar o que? Sub-redes aqui. Por exemplo, dependendo, tem todo um mapeamento, um cálculo para fazer isso, mas quando você põe aqui, por exemplo, 254 aqui, você tem uma divisão de redes e você cria sub-redes, tá bom? Não é o nosso caso aqui, a gente não vai precisar disso, tá bom? E o classe A, que é o aqui de cima, ó, a gente consegue ter 126 redes, tá? Mas aí, ó, com 16.777.214 máquinas, tá bom? Aí é o classe A, tá? Esse aqui são o que? As máscaras, né, de rede que a gente atribui para ele fazer o endereçamento aqui correto de máquinas, tá bom? Então a gente tem também essa configuração. E os métodos aqui de transmissão, tá? A gente tem o half duplex e full duplex. O que é o half duplex? A gente tem o que? Metade da comunicação. Enquanto um transmite, o outro tem que ficar quietinho, esperar o final da comunicação, para que quando terminar essa comunicação ele possa enviar os dados. Então isso aqui não acontece simultaneamente, tá bom? Isso não acontece. No full duplex pode acontecer isso. Ao mesmo tempo que um está enviando, o outro recebe, e quem está recebendo pode enviar também. Pode acontecer isso. Não tem problema nenhum, que não vai dar problema na comunicação, tá bom? Então, eu vou encerrar esse vídeo para que a gente possa continuar falando aí sobre os modos de comunicação.